Você vai ouvir a partir de agora Dr. Márcio Bom Tempo. Olá, ouvinte do programa O Melhor da Natureza. Quem fala aqui é Márcio Bom Tempo. Eu sou médico ortomolecular, homeopata, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto de grande importância, mais uma vez, e hoje o assunto é o problema da prisão de ventre. Devemos saber que os intestinos, eles são fundamentais para a nossa vida. O que você ingere vai para os seus intestinos e aí com isso passa para o sangue e dali para todo o organismo. Mas as pessoas hoje têm uma alimentação muito ruim, alimentação rica em farinhas, em pães, em arroz branco, em excesso de doces em geral e também muita carne, alimentos industrializados, de modo que os intestinos eles passam a ser a fonte de muitos problemas, de muitas doenças. Sabemos que a maior parte das doenças começam pela má condição intestinal. Agora, quando hoje temos uma dieta tão rica em alimentos decorticados, por exemplo, pão branco, arroz branco, essas massas e doces e bolos e tortas, essas coisas geralmente têm uma ação adstringente. O que é adstringência? É justamente uma forma de impedir o intestino de trabalhar adequadamente. Na adstringência existe uma dificuldade de passagem do bolo fecal. Uma situação de adstringência é quando existe uma lâmina passando sobre a outra, ela recebe uma resistência maior. Então os intestinos com farinha branca, com pão branco, arroz branco, bolos, tortas e fermentações produzidas pelo consumo de açúcar branco, os intestinos param praticamente, porque as fibras são importantes para a formação do bolo fecal. Se o alimento não tem fibra, se a pessoa não consome cereais integrais, não consome frutas, verduras, raízes, tubérculos, que são alimentos saudáveis, e aí às vezes excesso de leite também, de queijos, etc., é claro que os intestinos tendem a parar. Então, é muito importante saber que os intestinos devem funcionar adequadamente, de preferência 2 vezes por dia, para que a saúde esteja bem também. A influência dos intestinos sobre o resto do organismo é muito grande, em todos os sentidos, até mesmo sobre o aspecto imunológico. Pessoas que têm intestinos presos têm tendência a ter doenças imunológicas, doenças imunodepressivas, são sempre gripadas, sempre resfriadas, com sinusite, rinite, corizas e problemas assim muito similares. Então basta melhorar o trânsito intestinal pelo consumo de fibras, de alimentos ricos em fibras, para que a gente tenha, então, uma resposta em curto prazo para muitos problemas que são habituais na nossa vida. Agora, é também fundamental a gente fazer uma complementação com fibras hoje. Se você não pode consumir fibras, ou se não pode consumir alimentos ricos em fibra, você pode tentar fazer uma complementação. Há muitos produtos no mercado hoje à base de fibra, nem todos são bons, é preciso muito cuidado, mas suplementar com fibra é fundamental, principalmente para quem tem uma vida muito corrida, quem não consegue comer alimentos ricos em fibras. Então, nesse caso, complementar, usar junto com frutas, um complemento à base de fibras. Assim, seus intestinos vão funcionar melhor, não só seus intestinos, como das pessoas da sua família, pessoas próximas, principalmente das crianças. Hoje as crianças sofrem muito com a questão da prisão de ventre. É uma situação assim muito ruim, porque as crianças ficam irritadiças, não conseguem aprender direito, desenvolvem infecções, inflamações e principalmente parasitoses intestinais também. Então usar fibra em casa é muito importante. Então fica aqui uma orientação nossa, não só de médicos ortomoleculares e homeopatas, mas nutricionistas e a maior parte das autoridades sanitárias que conhecem o assunto aconselham o consumo de fibras. Então, alimentos ricos em fibra e também complementação com produtos de grande concentração em fibras. E se você tem prisão de ventre e você usa laxantes, você tem que tomar muito cuidado, mesmo com os laxantes naturais, porque os laxantes geralmente eles irritam os intestinos e eles fazem os intestinos funcionarem à custa realmente de uma abrasão, de uma irritação na luz intestinal, que é a parte interna dos intestinos. Outros laxantes eles têm o efeito de contrair demais os intestinos e com isso também cria-se
um condicionamento. Então, não é salutar você usar laxante. Se você precisa de laxante para manter a função intestinal, você pode continuar a usá-los, mas quando você associar fibras à sua alimentação e mudar a sua alimentação, então você vai ter melhores resultados e vai deixando aos poucos o laxante. Então, alimentos como o mamão, como a semente de linhaça, pão integral, a aveia, são alimentos que favorecem a função intestinal, são laxantes naturais. E as próprias fibras, a complementação com fibras também ajuda, então, a melhorar a função intestinal e a evitar o uso de laxantes.